Caras, esse é o terceiro vídeo da construção da máquina de solda e eu já quero começar o vídeo aqui já fazendo um pequeno teste tentando derreter o eletrodo. Eu já sei que não vai funcionar, certo? Porque a máquina de solda não está completa. E como eu sei disso? Eu sei porque eu cometi dois erros durante o processo da fabricação da máquina, certo? E eu vou estar falando sobre esses dois erros ao longo do vídeo. Eu já estou aqui com o alicate amperímetro conectado, o multímetro também conectado, para a gente saber a corrente e a gente saber a tensão que a gente está obtendo, certo? Eu quero saber aqui quantos volts e quantos amperes a gente está conseguindo extrair desse único transformador. Depois de fazer esse teste, eu vou falar quais foram os dois erros que eu cometi durante a fabricação aqui da máquina e por que ela não está funcionando. Eu vou estar usando aqui uma coroa de moto, dar uma aproximada nela aqui, eu vou estar usando essa coroa de moto para fechar contato com o eletrodo, para a gente ver aqui a potência da máquina. Então bora ligar o transformador, né? Beleza, caras, o transformador já está ligado, o multímetro está marcando 32 volts, certo? Eu já consegui 32 volts, é uma tensão boa. O alicate amperímetro está marcando 0,6 amperes, certo? Mas isso a gente não leva em consideração, a gente só leva em consideração quando fechar contato ali na coroa. E vamos embora fazer esse teste. Certo, caras, nesse pequeno teste deu pra gente ver aí que a corrente no alicate amperímetro chegou a 92 amperes e a tensão aqui no multímetro caiu para 4 volts, tá? De 32 volts que a gente tinha, quase 33, era uma tensão boa, né? Caiu para 4 volts no momento em que eu fechei contato do eletrodo aqui com a coroa de moto. Eu vou deixar uma foto aí para vocês verem melhor. E essa queda de tensão que a gente viu foi causada pelos dois erros que eu já comentei que eu cometi, né? O primeiro erro foi eu ter acreditado que eu iria conseguir construir uma máquina de solda usando apenas um transformador. É uma coisa que no vídeo original que eu assisti, lá do canal Letra J, o Leandro falou e eu não levei em consideração. Ele falou que provavelmente seria impossível conseguir construir uma máquina de solda com apenas um transformador. A gente teria que ter pelo menos dois. Tá, no mínimo 2 transformadores. Eu não levei isso em consideração e o cara estava certo. Realmente com um transformador só não é possível. A gente vai ter que ter no mínimo 2 transformadores, né? Que no caso aqui é transformador de micro-ondas. Então esse erro que eu cometi aqui, se alguém for tentar construir a máquina, já não vai cometer o mesmo erro, né? Tu já sabe que a gente vai precisar de 2 transformadores. E o segundo erro foi no fio que eu usei aqui para construir a bobina secundária. Eu vou estar levando esse transformador lá para a minha área de trabalho para eu explicar melhor qual foi esse segundo erro que eu cometi aqui nos fios da bobina secundária. Caras, eu já estou aqui na minha área de trabalho, mas antes de falar sobre o segundo erro que eu cometi aqui nesse projeto, eu quero dizer que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Essa é a terceira parte desse projeto, é o terceiro vídeo. Para quem não assistiu a segunda parte, eu vou estar deixando o link na descrição desse vídeo aqui. Tá, para você estar assistindo a segunda parte também. Bom, e é o seguinte, primeiramente eu preciso explicar qual a grossura correta do fio para a gente usar aqui nesse transformador para estar construindo uma máquina de solda. Eu vou dizer grossura do fio para simplificar, certo? Eu quero simplificar ao máximo aqui, então eu vou dizer que é a grossura do fio. Então a grossura do fio deve ser no mínimo de 4 milímetros e no máximo de 6 milímetros. Qualquer fio abaixo de 4 milímetros, ele vai estar superaquecendo e vai ter uma perda de tensão, certo? Vai haver uma queda de tensão, porque a energia vai ser transformada em calor dentro da bobina, ou seja, na bobina secundária que a gente criou. A energia, a eletricidade vai ser transformada em calor e vai haver uma queda de tensão, igual vocês viram lá no multímetro, né? Que de 32 volts, quase 33, a gente teve uma queda de tensão para 4 volts, né? E é isso que acontece. Com um fio abaixo de 4 milímetros, ele superaquece e há uma queda de tensão. E usar um fio acima de 6 milímetros não é necessário.
O fio já é grosso demais. Acima de 6 milímetros é desnecessário. Mas o que acontece? Eu estava usando um fio de 4 milímetros, certo? Nessa bobina aqui, eu estava usando um fio de 4 milímetros. Então, por que que o fio superaqueceu e por que que houve aquela queda de tensão? É o seguinte, na segunda parte aqui do vídeo, eu comentei que eu iria descascar o fio, tá? Um fio igual esse aqui que eu tenho em mãos, 4 milímetros, certo? Eu comentei que eu iria descascar o fio e isolar ele com fita crepe para ele se tornar mais fino. Tá, isso já não é uma boa ideia porque fita crepe não resiste a alta temperatura. Mas não é essa a questão. Além de ter isolado o fio com fita crepe, eu ainda parti ele ao meio, certo? Da seguinte forma. Eu fui aqui na ponta, contei quantos fiozinhos tinha dentro da casca aqui e parti exatamente ao meio. Dessa forma aqui, ó. E fiz um fio se tornar 2. Tá? O fio ficou bem mais comprido, deu para dar várias voltas aqui no transformador, ficou mais fino e daí eu consegui 32 volts, quase 33. Mas fazendo isso, quando a gente faz isso aqui, o fio já não é mais 4 milímetros. A gente partiu o fio ao meio, ele se torna 2 milímetros. Ou seja, ele já está muito abaixo do que é necessário aqui, ele vai superaquecer e vai haver queda de tensão. Então esse foi meu segundo erro nesse projeto aqui. Eu vou descascar esse fio aqui e vou mostrar para vocês como é que fica. E olhem só, foi esse aqui o procedimento que eu fiz. Eu descasquei o fio e parti ele ao meio, tá? Ele ficou bem mais comprido, mas ao mesmo tempo ficou mais fino. Então ele já não é aqui mais 4 milímetros, ele é apenas 2. Por isso ele superaqueceu e houve a queda de tensão. Então esse aqui foi o meu segundo erro. Então quem tiver com plano de montar esse projeto da máquina de solda, não vai cometer esse erro aqui. É fio 4 milímetros, ele não pode ser partido ao meio, e no máximo 6 milímetros, porque se passar de 6 já é desnecessário. Eu já estou aqui com o segundo transformador para a gente estar cortando a bobina secundária dele e estar preparando ele para usar na máquina de solda, certo? Eu vou estar cortando a bobina secundária dele para a gente formar outra bobina e aí a gente vai ter 2 transformadores igual eu já comentei, que é necessário no mínimo 2 transformadores para funcionar. Então bora lá para fora fazer o procedimento.
Bom, caras, eu terminei aqui de retirar a bobina secundária do transformador para a gente estar fazendo outra, né? Deu bastante trabalho, né? Sempre dá bastante trabalho retirar essa bobina, não é fácil. Igual vocês viram aí, dá bastante trabalho. Vou estar virando o transformador aqui para a gente ver o outro lado. Ele está no ponto da gente construir a outra bobina. E eu quero deixar um detalhe importante aqui, quando você tirar a bobina secundária aqui do transformador, igual eu retirei, debaixo dela você vai encontrar essas chapinhas aqui de metal, ó, uma de cada lado, uma desse lado aqui, e aí tem uma outra também desse lado aqui. São duas chapinhas de metal. Você deve retirar elas também. Para quê? Para a gente ter mais espaço aqui no transformador, para a gente estar podendo enrolar mais fios, né? Então essas duas chapinhas de metal devem ser retiradas. É só um detalhe que eu gostaria de deixar aqui. E o meu transformador antigo já está aqui também. Né, já temos dois transformadores aí para continuar o projeto da máquina de solda. Agora eu vou passar para a parte de enrolar os fios ali para a gente construir as duas bobinas, né? Caras, eu retornei aqui para minha área de trabalho e é o seguinte. Eu calculei quantos metros de fio seria necessário aqui para fazer o enrolamento dos dois transformadores, né? Ou seja, as duas bobinas secundárias, né? E será necessário 11 metros de fios, né? Daí, após ter calculado, eu fui até um local onde vende esse tipo de material, né? E eu me assustei com o preço. Esses 11 metros de fios, 4 milímetros, vão ficar por R$ 60, certo? E é uma quantia que eu não tenho disponível. No momento eu não tenho essa quantia, eu não tenho esses R$ 60 para estar comprando os 11 metros de fios, né? Até peço desculpas a quem estava aguardando a finalização da máquina aqui, né? Eu finalizar o projeto. Eu não tenho condições de comprar os fios, então o projeto vai ficar parado. Estarei trazendo outros projetos aqui para o canal em breve, certo? Eu já tenho vários projetos em mente. E caso eu conseguindo o dinheiro para comprar os fios aqui, eu trago a quarta parte do projeto aqui para terminar a máquina de solda. Então, mais uma vez, muito obrigado a quem acompanhou o vídeo até o final. Tamo junto. Falou!